Eu quero convidar agora o restante dos irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo em 2 Samuel, capítulo 2. Nós estávamos estudando o livro de 1 Samuel, concluímos, e no domingo passado nós vimos o capítulo 1 de 2 Samuel. Hoje nós vamos para o capítulo 2 de 2 Samuel, ok? 2 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler nesse momento apenas o versículo 1. Mas deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ver todo o capítulo 2 essa noite. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós temos a Tua palavra diante de nós, e a Tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer transformações na nossa vida. A Tua palavra é poderosa para nos levar para mais perto de Ti. A Tua palavra é poderosa para arrancar a venda dos nossos olhos, nos fazer enxergar Cristo como Ele é, em toda a Sua beleza. A Tua palavra é poderosa para despedaçar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração novo, que ama o Senhor. E nós precisamos que a Tua palavra, por meio da operação do Teu Espírito, haja com poder aqui hoje mais uma vez nas nossas vidas. Me dá, Senhor, do Teu Espírito, que não sejam apenas as minhas palavras, que eu possa ser fiel à Tua palavra, e assim a Tua igreja experimente tudo aquilo que a Tua palavra pode operar em nós. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. A não ser aqui quem já teve a oportunidade, de liderar um grupo de pessoas. Alguém já teve essa oportunidade? Levanta a mão. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós não somos fáceis. Não é nem porque os outros não são fáceis, Começa já por nós. Nós não somos fáceis. Nós somos pecadores. E nós estamos nesse processo de sermos desarraigados do pecado, sermos transformados pelo Senhor. Então não é fácil. Quando então nós somos chamados, muito obrigado, meu irmão, a liderar pessoas, que foi o que eu acabei de falar, a coisa fica mais difícil ainda. É difícil já lidar comigo. É difícil já lidar comigo no dia a dia com aquelas pessoas que estão próximas a mim. Mas quando o Senhor me coloca então numa posição onde agora tenho que conduzir um bando de pecadores como eu, a tarefa fica ainda mais difícil. Certamente desafios vão aparecer no meio do caminho. Certamente conflitos vão surgir e nós estaremos ali para termos de lidar com tudo isso. O que é que nós podemos fazer, irmãos, para superar esses desafios? Sabe, cada um de nós aqui, em alguma medida, vai ter de liderar alguém. Cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter essa atribuição. Às vezes dentro da sua casa, de liderar a sua família, às vezes no seu trabalho, de liderar alguém. Enfim, cada um de nós vamos passar por algum desses momentos. E o que fazer? Quando estivermos nessa posição, as dificuldades aparecerem, os conflitos surgirem. A verdade é que nós estamos aqui diante da história de Davi. E nós vamos ver Davi aqui
no momento em que o trono que tinha sido prometido para ele ficou vago. Nós vimos da última vez a morte de Saul, que era quem sentava nesse trono. Davi agora vai ter que assumir essa liderança, e Davi agora vai ter que liderar o povo de Deus. E logo de cara, Davi vai ter que enfrentar dificuldades. Davi vai ter que lidar com situações difíceis, com desafios. O tema da nossa mensagem, inclusive, hoje é esse: desafios na liderança. E como é que nós podemos superar esses desafios? Eu penso que aqui no nosso texto nós podemos encontrar pelo menos 3 lições. 3 lições que a gente precisa aprender para poder lidar com os desafios da liderança. E a primeira lição é que nós precisamos submeter os nossos planos aos planos de Deus. O primeiro desafio da liderança é esse. Se você vai liderar, e aqui eu estou falando com pessoas que querem liderar segundo o modelo de Jesus, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, pessoas que estão comprometidas com Deus, pronto, então nós não vamos liderar que nem o mundo lidera. Nós não vamos liderar de qualquer jeito. E a primeira lição que nós precisamos aprender é essa. Precisamos submeter os nossos planos, os nossos projetos, primeiramente, aos planos e projetos de Deus. Irmãos, todo líder tem algum plano. Todo mundo, quando é colocado numa posição de liderança, vai ter alguma ideia do que ele acha que tem que fazer. Ele tem algum plano a ser seguido. Às vezes pode não ser um bom plano, às vezes pode não ser um plano finalizado, mas ele tem alguma ideia, pelo menos, dos primeiros passos que ele tem que dar. O problema é que, às vezes, nós nos esquecemos dessa lição fundamental. Eu vou liderar, mas antes de começar, eu já submeti os meus planos aos planos de Deus. Eu já coloquei os meus planos e propósitos debaixo dos planos e propósitos do Senhor. Essa é uma lição básica, fundamental, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós lemos hoje aqui a carta de Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15, aquele texto onde o homem faz planos. Eu vou viajar, eu vou passar um ano fora, e lá naquele lugar eu vou fazer comércio, eu vou ganhar dinheiro, e isso e aquilo outro, e depois eu vou voltar. O que Tiago diz? Você não sabe o que vai acontecer. Você é ignorante acerca do futuro. Quem aqui pode garantir que nós estaremos ano que vem fazendo isso ou aquilo? Ele diz, vocês deviam dizer primeiramente, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, então eu farei isso, farei aquilo. Traçar planos, irmãos, não é pecado, não é errado. Já estou me recuperando. Traçar planos não é errado, nem é pecado. Mas quando nós traçamos esses planos à parte de Deus, nos esquecendo de que há um Deus, e que os nossos planos precisam estar ligados com os dele, aí nós estamos trilhando o caminho para nos dar mal. Essa é a realidade. Nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus essas lições. Jesus, ele vai naquele momento mais difícil do seu ministério terreno, ali no Getsêmani, ele vai dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele submete a sua vontade à vontade do Pai, os seus planos ao plano do Pai. E Jesus, ele vai dizer para nós o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Que lição importante. Se sem Jesus eu não posso fazer nada, porque que eu teimo em fazer as coisas sem levar Jesus em consideração, sem levar os planos de Jesus em consideração. Jesus nos dá o exemplo pela sua própria vida de oração. Jesus passava às vezes uma noite inteira em oração, colocando sua vida nas mãos do Pai. Quando ele tinha que tomar uma decisão difícil, ele passava uma noite inteira em oração. Se o nosso Senhor Jesus, sendo Deus e sendo homem, perfeito e sem pecado, fazia isso, porque eu e você achamos que nós podemos andar e viver essa vida sem oração,
sem depender de Deus, sem clamar a Deus para que Ele venha e dê o direcionamento que nós precisamos. Senhor Jesus, Ele nos ensina isso. E sabe de uma coisa? As nossas ideias, elas podem parecer muito boas, mas no final das contas podem se revelar não serem as melhores. Nós não podemos esquecer disso. Deus é que sabe o que é melhor para mim, portanto, seja qual for o meu plano, primeiro eu preciso, Senhor, o meu plano corresponde ao teu plano. O meu plano está de acordo com a tua vontade, Senhor. Às vezes nós quebramos a cara simplesmente por negligenciarmos esse passo tão básico, tão inicial na nossa vida. Às vezes nós estamos perdendo tempo porque nós estamos insistindo numa coisa que não é a vontade de Deus para nós. Mas a gente não consultou o Senhor para saber. E sabe, na maioria das vezes, quando eu falo aqui sobre você consultar o Senhor, saber qual é a vontade dEle, eu não estou querendo que você fique esperando uma voz sair do céu e dizer para você: oi, meu filho, né? Estou aqui para lhe dizer agora o que você tem que fazer. O Senhor já revelou na sua palavra os seus princípios. Você pode ir para a palavra de Deus e lembrar, nessa circunstância, nessa situação, o que Deus diz? Ele diz alguma coisa? Tem algum princípio, algum valor, algo que está em conflito com a decisão que eu estou querendo tomar? Quais são as possibilidades que eu tenho? Será que a palavra de Deus me dá alguma direção sobre isso? E se você tiver em dúvida, pastor, não consigo encontrar com clareza aqui, você tem acesso a irmãos na fé, irmãos às vezes mais maduros do que você, irmãos com quem você pode se aconselhar e dizer: irmão, estou precisando tomar uma decisão na minha vida, e essa decisão eu estou aqui sem saber exatamente o que eu devo fazer. Não desperdice, irmãos, as bênçãos que o Senhor coloca nas nossas vidas, como a igreja, como a palavra, como a oração, para nos direcionar. Busque primeiramente saber qual é a vontade do Senhor e submeta os seus planos e projetos à vontade dEle. Dito tudo isso, olha o que Davi faz aqui logo no verso 1. Ele diz: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Davi aprendeu a lição. A primeira coisa que ele faz agora, quando ele recebe a notícia de que Saul não está mais vivo, que Saul não está mais no trono, Deus já tinha dado com clareza uma informação para Davi: Davi, você vai ser o novo rei de Israel. Davi já sabe disso. Só que Davi, ele tem um plano, inclusive. Ele entende que ele tem que ir para algum lugar. Mas ele já aprendeu: eu preciso colocar os meus planos debaixo dos planos de Deus. Eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso saber qual o próximo passo Ele quer que eu dê. O que Ele quer que eu faça? E é isso que Ele faz. Davi, irmãos, já enfiou os pés pelas mãos. Anteriormente nós vimos aqui. Davi já teve aquele momento de loucura na sua vida, em que ele esqueceu de consultar o Senhor e ele foi tomando as decisões somente pela sua própria cabeça, pelo seu próprio coração. E a gente viu no que deu. No final das contas, ele foi se enfiando numa rede de mentiras e terminou nas mãos dos filisteus. Terminou ali cheio de baba escorrendo pela barba, fingindo que estava louco para não morrer. O que foi que levou Davi àquela situação? Não ter consultado o Senhor e submetido os seus planos aos planos do Senhor. Mas agora parece que ele aprendeu a lição. Agora ele procura o Senhor. Certamente, como foi que Davi buscou o Senhor e teve essa informação? Através do sacerdote Abiatar. Nós já vimos também em outros momentos que esse sacerdote estava com Davi, ele tinha um colete sacerdotal, que era um instrumento usado ali naquele momento para discernir a vontade do Senhor. Então Davi deve ter consultado ele e perguntado: para onde é que eu devo ir? Qual é a resposta do Senhor? E o Senhor deu esse direcionamento
para Davi. Algo interessante, Saul, que morreu, já não ouvia mais a voz de Deus. Houve um momento na vida de Saul que ele decidiu não ouvir a voz de Deus. Teve um momento que ele pediu para o sacerdote consultar o Senhor. Quando o sacerdote botou a mão no colete sacerdotal, ele disse: tira a mão, eu já sei o que eu tenho que fazer. Preciso ouvir a voz do Senhor. É como se ele tivesse botado a mão na boca de Deus. Houve momentos em que Deus deu uma instrução clara para ele: você tem que fazer isso. E ele diz: eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer pela metade. Tem uns detalhes aqui que eu quero do meu jeito. Até um ponto em que Deus disse: eu não te respondo mais. Eu não vou mais falar com você. E Saul procurou, por todos os meios lícitos, ouvir a voz de Deus, e Deus não respondeu mais a Saul. Até que no final ele foi procurar os meios ilícitos. Foi procurar aquilo que Deus proibia. Aquela necromante, né? Vocês lembram? E o que foi que aconteceu? Deus disse: você quer ouvir? Pois eu vou lhe dar uma resposta que você não vai querer ouvir. Juízo sobre Saul. Deus ainda escuta Davi. Deus ainda responde Davi. Deus está, meus irmãos, à nossa disposição também. Deus, ele tem as orações dos santos como preciosas. As descrições de Apocalipse sobre as nossas orações é como um incenso agradável, guardado num jarro de ouro. Deus, a nossa oração é como se ele sentisse assim um cheiro bom na nossa oração. E é tão preciosa que ele guarda num jarro de ouro. Nós, pecadores, podemos orar àquele que se senta no trono do universo e ele se curva para ouvir. Ele dá atenção às nossas orações, mas não negligenciemos isso. Não tampemos os ouvidos para Deus, porque um dia ele tampou os ouvidos para Saul. Que nós possamos nos agarrar a essa disposição que Deus tem de nos ouvir e fazer uso dela. E orar, e buscar, e procurar, e discernir qual é a vontade do Senhor. O Senhor diz aqui para Davi ir para Hebrom, que era essa cidade que ficava lá no território de Judá. Bom, Judá já era a escolha de Davi há tempos. Na verdade, houve um momento que Davi consultou o Senhor e o Senhor disse: vá para Judá. Disse com clareza para onde Davi deveria ir. E Davi também já tinha uma boa relação com Judá. Ele era da tribo de Judá e ele tinha tido contato com os líderes de Judá, os anciãos de Judá. Ele tinha protegido territórios de Judá, mesmo quando ele estava lá entre os filisteus. E ele tinha, inclusive, mandado presentes. A gente vê isso lá em 1 Samuel 30, verso 26, para os anciãos de Judá. Então, Davi sabia que em Judá ele seria bem recebido. Ele tinha família em Judá. Eram os irmãos de Israel inteiro mais próximos dele. E Deus agora confirma para ele: vá para Judá, vá para Hebrom. E ele vai. E é interessante que o texto vai dizer, no verso 2, então Davi foi para Hebrom. Essa palavrinha foi, ela literalmente seria: ele subiu para Hebrom. Hebrom ficava na região um pouco mais elevada. Mas ao mesmo tempo, que parece assim uma palavra meio sem importância, que passa desapercebido, é muito interessante que esse caminho de Davi na direção do trono, ele é como um caminho de subida. Ele está sendo entronizado. Ele está subindo para ocupar o trono. Mas vamos olhar aí os versos de 2 a 4. Olha o que o texto continua dizendo para nós. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Até aqui por enquanto, tá? Bom, Davi agora está saindo daquele exílio. Ele estava longe de casa, longe da pátria, longe da terra de Deus, do povo de Deus. Estava vivendo entre os inimigos filisteus. Nós vimos Davi nessa situação. Nós vimos as ameaças que ele teve de enfrentar nesse momento da vida. Nós vimos ele, inclusive, com o coração afastado do Senhor.
Mas enfim, Davi está voltando. Davi está agora indo para onde Deus quer que ele esteja. Ele leva a sua família, ele leva os seus soldados. Parece aqui que o grupo dos soldados é tão grande com suas famílias que não dá para ficar todo mundo em Hebrom. Hebrom era uma cidade murada, espécie de fortaleza. Por isso os seus soldados, alguns ficam em Hebrom, mas outros ficam nos povoados vizinhos, se estabelecem ali. Ponto importante é que ao chegar em Hebrom, Davi é reconhecido como rei. O texto não nos dá muitos detalhes, ele não mostra qual foi a cerimônia, ele não está interessado, focado nesse ponto. Ainda vai haver um momento depois, onde Davi vai de novo ser ungido rei, ser separado como rei numa cerimônia de todo Israel, mas o ponto é que Judá já o reconhece. A sua tribo já o recebe, já o aceita e já entende. Aqui está o rei que o Senhor nos prometeu. E ele vai começar agora a reinar a partir de Judá. Bom, Davi está com os planos alinhados com os planos de Deus. E parece que por causa disso, as coisas agora começam a caminhar bem. Vamos olhar agora a segunda lição que nós precisamos aprender diante dos desafios da liderança. Primeiro, nós acabamos de ver nossos planos submetidos aos planos de Deus. Segunda, nós precisamos estender a destra de comunhão aos outros. Precisamos estar dispostos a buscar a comunhão com os outros, mesmo aqueles que às vezes não têm afinidade conosco, lealdade a nós, não nos reconhecem na posição que nós fomos colocados. Nós vamos ver isso daqui agora. Mas antes de a gente continuar aqui no texto, deixa eu só lembrar para vocês o que é dito lá em Romanos, capítulo 12, versos 18 e 19. Você deve lembrar desse texto. O texto é aquele que fala assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Lembram desse texto? No que depender de você, tenha paz com todos. E o que mais? Não vos vingueis. Não vos vingueis. Eu penso que nós vamos ter aqui uma ilustração dessas verdades. Uma ilustração desses versículos. Irmãos, na liderança, há brigas que nós vamos precisar comprar. Há momentos, batalhas que a gente vai ter que travar. Nós vamos ter que travar porque elas vão ser importantes, definidoras. Na igreja, por exemplo, há batalhas que, como pastor, eu não queria travar, mas eu preciso travar. Porque a glória de Deus está em jogo, porque a verdade está em jogo, porque a edificação da igreja está em jogo. E aí eu tenho que entrar. Eu preciso travar. Não posso ficar calado, não posso me omitir, porque o Senhor vai cobrar de mim. Assim também, vão haver batalhas, seja qual for a posição que você vai ser colocado, às vezes dentro da sua casa, vão haver batalhas que você vai precisar comprar. Porque você sabe que o caminho que está sendo traçado ali não vai ser bom, não vai terminar bem, não vai trazer edificação, não vai glorificar a Deus. Porém, existem batalhas que são desnecessárias e que a gente não precisa entrar nelas. Sabe, tem brigas que a gente podia passar e deveria passar. E se a gente não passou, a gente perdeu uma ótima oportunidade. Tem coisas, irmãos, que às vezes a gente tem que ignorar. Às vezes a gente tem que dizer apenas, tá certo, né? Tampar os ouvidos. Sabe? Tem alguns inimigos que a gente não precisava ter feito. Não precisava. Se a gente tivesse agido com sabedoria, se a gente tivesse calado na hora que tinha que calar, se a gente tivesse retrocedido na hora que tinha que retroceder, a gente não tinha criado essas inimizades. Porém, muitas vezes, nós entramos nessas batalhas furadas
Por causa do nosso orgulho. Porque a gente acha que todo mundo tem que se submeter a nós. Porque a gente acha que todo mundo tem que reconhecer a nossa posição, a nossa sabedoria, a nossa liderança, etc, etc, etc. Irmãos, Davi vai enfrentar uma situação aqui semelhante a essa. Ele vai lidar com um grupo de pessoas dentro de Israel, próximo de Judá, mas que eram leais ao rival de Davi, e não a Davi. Como é que ele vai lidar com isso? Ao vermos Davi lidar com essa situação, nós podemos aprender como é que nós também podemos lidar com situações semelhantes. Olha comigo, o finalzinho do verso 4. Ele vai dizer assim: informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, quando dando sepultura a Saul, seu rei. Olha a informação que Davi recebeu. Vocês lembram? Saul tinha morrido, o corpo de Saul tinha sido pego pelo inimigo filisteu. O que eles fizeram? Cortaram Saul, pegaram o corpo lá e expuseram dele e dos seus filhos na frente da cidade deles, para envergonhar, para humilhar, para que todo mundo que passasse visse como o exército de Israel tinha sido destruído, o rei de Israel tinha sido capturado. E esses homens corajosos de Jabes de Gileade foram lá, num risco de vida, e conseguiram pegar o corpo e tiraram dali e deram um enterro decente. Eles quiseram honrar Saul. Por que eles fizeram isso? Vocês devem lembrar que é porque a primeira cidade que Saul defendeu no seu ministério como rei foi a cidade de Jabes de Gileade. Vocês lembram quando ele ouviu a notícia de que Naás estava com um exército grandioso ao redor de Jabes de Gileade, que aquele povo ia ser exterminado? Saul ficou com o coração ferido. É dito que o Espírito veio sobre Saul e ele criou uma coragem que ele antes não tinha. E ele mandou uma mensagem, ele levantou o exército, ele foi para cima e salvou a cidade de Jabes de Gileade. Esse pessoal aqui não esqueceu. Esse pessoal não esqueceu o bem que Saul fez para eles. Irmãos, que lição. Porque nós somos muitas vezes tentados a esquecer o bem que nos é feito. Sabe? O tapa nós não esquecemos. O pisão no nosso pé, isso daí eu não vou me esquecer não. Né? É igual aquele filho de Caim, lá de Gênesis, né? Matei um homem porque pisou no meu pé. Como assim me tratou desse jeito? Isso aí eu vou levar para o túmulo. Já ouviu essa frase aí? Agora, o bem que nos é feito, como a gente esquece. Como a gente esquece. Uma vez eu estava conversando com um irmão, e o irmão estava reclamando da igreja, dizendo que achava que a igreja deveria ajudar mais e não sei o quê. Eu olhei assim para aquele irmão e disse assim: meu irmão, vem cá, deixa eu só te lembrar um detalhezinho aqui que eu acho que tu está se esquecendo. Eu podia ouvir essa reclamação de qualquer membro dessa igreja, mas de você eu não aceito. Porque, meu irmão, quando você passou por essa situação, o que foi que a igreja fez? Quando você passou por aquela outra situação, o que a igreja fez? Quando você teve aquele desafio, o que irmãos espontaneamente, voluntariamente foram lá e fizeram? E você está se esquecendo de tudo isso, meu irmão. Ele disse para mim: é verdade, pastor, o senhor está certo. Né? Ainda bem, o irmão reconheceu, né? O irmão reconheceu. Mas o que impressiona é a velocidade que nós temos de nos esquecermos do bem que nos é feito. O povo de Jabes de Gileade não esqueceu. Arriscaram a própria vida por aquele que tinha arriscado a vida por eles. Saul, a gente viu, do ponto de vista da relação dele com o povo, ele não foi um mau rei. Ele trouxe muitos benefícios para o povo de Israel. O poema que Davi canta, ele diz para as mulheres, né? Olha, cantem, mulheres de Israel,
cantem sobre Saul, que as vestia de uma roupa nobre. Por que Davi instiga essas mulheres a cantar por causa disso? Porque o período de Saul como rei trouxe prosperidade. Comércio foi desenvolvido e, inclusive, as mulheres de Israel começaram a ter acesso a materiais que elas não tinham, a roupas que elas não tinham. É por isso que ele diz isso. Então, dessa perspectiva, Saul foi um bom rei. Saul ele foi um mau rei no que diz respeito ao relacionamento dele com o Senhor. Ele se afastou de Deus. Ele teve sucesso onde não era mais importante. Mais importante é nós termos sucesso no nosso relacionamento com Deus. Esse foi o grande fracasso de Saul. Então esses homens foram lá e honraram Saul. Arriscaram sua vida por Saul. Agora, o que é que isso representa para Davi, que agora está assumindo o trono de Judá? Representa que ele está diante de um povo que tem profunda lealdade com alguém que é seu rival, que foi seu rival, que o perseguiu, que o tinha como inimigo. Como é que ele vai lidar agora com esse povo? Se Davi vai reinar sobre Israel, ele precisa saber como lidar com o povo que era leal a Saul e a casa de Saul. Como é que ele vai lidar com esse povo? E um ponto importante para a gente já destacar também aqui e aprender, irmãos, é que Davi não é uma unanimidade. E se você vai liderar em alguma área da sua vida, comece aprendendo essa lição importante. Ninguém é uma unanimidade. Não ache que todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, esse daí é um líder que eu posso seguir. Esse daí sim, líder certo, pessoa certa para conduzir. Estou contigo, né? Estamos juntos, vamos para cima. Ninguém vai ser uma unanimidade. O Messias prometido por Israel, por meio dos profetas, dos patriarcas, chegou, operou milagres. O que aconteceu com ele? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. O nosso Salvador Jesus não foi unanimidade no povo para quem ele foi prometido inicialmente. Então nós precisamos entender isso, irmão, senão a gente vai ficar frustrado, achando que todo mundo tem que estar nos apoiando o tempo todo, dando tapinha nas nossas costas, nos encorajando, estando ao nosso lado, servindo junto com a gente. E, infelizmente, isso não vai acontecer. É claro que a gente pode orar para que Deus opere, para que Deus mude circunstâncias, mude corações, mude atitudes. Mas sabe, nós não precisamos ser unanimidade, nós não precisamos ter todo mundo nos apoiando do nosso lado para fazer a obra de Deus. Davi aqui é um desses. Nós precisamos ter Deus do nosso lado. Isso é que é importante. Isso é que a gente não pode perder. Sabe? Eu já disse isso, essa frase não é minha não. Eu não lembro de onde é que eu achei essa frase, mas ela é boa, por isso eu repito, tá? Com Deus do nosso lado, nós somos sempre maioria. Sempre. Nós precisamos ter Deus do nosso lado. Bom, o que Davi vai fazer então agora com esse pessoal? Ele vai desprezar? Ele vai rejeitar? Ele vai perseguir? Eu vou esperar uma oportunidade para eu ir com tudo para cima desse pessoal e destruir qualquer oposição. O que Davi vai fazer agora nesses seus primeiros passos como rei? A gente leu aí, olha os versos 5 a 7. Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Davi vai estender a destra de comunhão. Davi vai procurar o caminho da amizade, da comunhão, mesmo com gente que não era leal a ele, era leal ao seu rival. Davi chega, reconhece o que eles fizeram de certo.
olha, o ato de vocês de lealdade é certo. O ato de vocês de coragem, de bravura, é bonito, é nobre, é digno. E que Deus abençoe vocês por aquilo que vocês fizeram de certo. Essa é a atitude de Davi. E Davi diz, eu fui agora ungido como rei, e eu me comprometo a mostrar bondade para vocês. Porque embora Saul visse Davi como inimigo, Davi nunca viu Saul como inimigo. Davi sempre foi leal a Saul. Sempre o reconheceu como rei de Israel. Sempre reconheceu que era o Senhor que tinha colocado lá e por isso ele não podia tocar e não podia mexer. E ele então está demonstrando aqui o seu respeito, a sua honra a esses homens que fizeram tudo isso. E deixa o caminho aberto. Olha, é muito bonita a lealdade de vocês, mas sejam corajosos. Saul não está mais entre nós. O que vocês vão fazer daqui para frente? Ele também está convidando eles a vir para o lado dele. Eu já fui colocado como rei de Judá. Tá? Será que a gente pode entrar numa aliança? É basicamente isso. Na diplomacia de Davi, é basicamente isso que ele está convidando aqui o povo de Jabes e Gileade a fazer. Agora, é muito natural, irmãos, que quando há mudanças de liderança, pessoas fiquem divididas. Isso é muito natural. É muito natural que nesse momento aqui que Davi está assumindo essa posição de liderança, ele vai encontrar mais e mais pessoas que talvez preferissem alguém ali da tribo de Saul, de Benjamim, ok? Então é natural. E aqui a gente precisa aprender com isso também. Por quê? De vez em quando a gente precisa mudar a liderança. Porque ninguém dura para sempre, né? Ninguém está disponível para sempre. Então, eu já conheço, por exemplo, igrejas onde precisaram passar por uma mudança de pastor. Às vezes que o pastor morreu, aí tinha que vir outro. Às vezes porque o pastor, sei lá, por alguma razão, teve que ir para outro lugar. E o que foi que aconteceu? Geralmente, o que acontece? Tem irmãos que estão ali e dizem, vamos abraçar o novo pastor e vamos seguir juntos. Mas tem a turma, às vezes, que diz assim, eu vou sair também, né? O pastor saiu, eu vou agora procurar outro lugar. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. Nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui por causa do Senhor. E a obra do Senhor, ela vai muito além de qualquer um de nós aqui. Haverá um dia que eu não estarei aqui. Por quê? Porque eu estou querendo sair? Não. Meu compromisso com vocês está firmado aqui. Fosse para eu sair, eu já tinha saído, porque eu já recebi algumas propostas, ok? Para ir assumir ministério em outro lugar. Mas eu não estou aberto a nenhuma dessas propostas. Não estou aberto, porque eu entendo que o Senhor me chamou para cá. Eu entendo que há ainda muita coisa para a gente fazer aqui. E eu estou aqui até o dia que Deus quiser que eu esteja aqui. E eu entendo que Ele quer que eu continue. Comprei até a casa aqui, ainda tem um bocado de prestação para pagar, né? Então não estou pensando em me mudar tão cedo, tá certo? Mas é porque eu não duro para sempre, não vou durar para sempre, né? Haverá um dia que eu vou perder esse rosto de jovem, né? Os cabelos vão me deixar, né? Não que eles já estejam me deixando, mas vai chegar esse dia, né? Então o que acontece? E como é que nós vamos lidar? Se o Senhor não voltar antes, eu quero que isso não aconteça, eu quero que o Senhor venha primeiro, que aí não precisa passar por nada disso, né? Mas se o Senhor não vier logo, o que nós vamos fazer? Nós vamos permanecer fiéis, caminhando, comprometidos uns com os outros aqui, para fazer a obra do Senhor avançar nessa cidade, né? Então Davi aqui está passando por esse momento de transição e ele está já encarando essa questão. Partidarismos, né? Pessoas aqui, alguns apoiando ele, outros ali demonstrando lealdade ao seu rival. Bom, o que mais que a gente pode aprender aqui? Como eu falei para vocês, Davi estendeu a destra de comunhão. E a gente precisa aprender isso com ele, tá? Faça você o mesmo. A palavra de Deus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Busque estender a destra de comunhão. Eu disse no início, no que depender de você, tenha paz com todos. Busque manter o vínculo da paz. Busque estabelecer esses elos de paz, esses vínculos de paz.
Ah, pastor, mas a outra pessoa não quer. E é verdade. Às vezes, quando o outro não quer, não tem o que a gente fazer. Mas o que eu quero dizer para você é, faça a sua parte. Para que você tenha consciência tranquila diante de Deus. Isso é o mais importante. Se você fez a sua parte, pastor, eu fui lá, fiz o que eu podia, tentei conversar, mostrei, pedi, mas mesmo assim a pessoa está irredutível. Entregue agora nas mãos de Deus. No que depender de você, busque paz com todos e não vos vingueis. Romanos 12, não é? Senhor, fiz a minha parte, agora é contigo. Senhor, vai lá e opera como o Senhor quiser. A minha parte eu fiz. Sabe por quê? Porque um dia isso pode bater na sua porta. E no dia que isso bater na sua porta, você vai ter o seu testemunho para dar. Você vai poder dizer, realmente aconteceu isso. Realmente aconteceu esse problema. Realmente nós tivemos essa dificuldade. Mas sabe, eu fiz isso. Eu fui lá, procurei, eu fiz. Outra pessoa não quis, o que eu posso fazer? Então, faça a sua parte. Davi está fazendo a parte dele. Davi está estendendo a sua destra de comunhão. Ok? Agora, um ponto importante é que o texto, ele não nos diz qual é a resposta de Jabes de Gileade. Será que eles entraram nessa aliança com Davi ou não? O texto não diz para nós. Não sabemos, pelo menos por hora, não sabemos. Mas isso também nos ensina, irmãos, uma questão sobre paciência. Algo que todo mundo que vai liderar precisa aprender. Paciência. Tenha paciência. Sabe? A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Tem coisas que não vão acontecer rápido. Tem coisas que não vão vir rápido. Davi, Deus prometeu para ele o trono. Passou quanto tempo? Mais de 10 anos. Ele sem ver nem o brilho desse trono, né? Só tendo que fugir, se esconder, sendo perseguido. Mas Deus tinha dado uma promessa para ele. Pois é, mas demorou mais de 10 anos. E agora que ele está dando os primeiros passos para reinar, tem 12 tribos, ele só está reinando sobre uma, a tribo de Judá. O que a gente aprende com isso? Paciência, meus irmãos. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, a primeira coisa que eu tive, que eu trouxe comigo, no meu coração, no meu espírito, é: eu preciso agir com paciência. Porque eu não estou indo para lá para passar 6 meses. Eu não estou indo para lá para passar 1 ano. Eu estou indo para lá para gastar a minha vida lá. Então, quantos anos Deus vai me dar? Eu não sei. Na época que eu cheguei aqui, quantos anos eu tinha? Nem me lembro mais, não. Faz conta aí, né, para trás aí. Eu acho que eu devia ter uns 28. Olha aí. Novo demais, né? Nem 30 eu não tinha ainda? Acho que não. Ok. Então, se Deus me desse de eu chegar até os 70 anos, vou arredondar para os 30 aí, até os 70 anos, eu tinha pelo menos mais 40 anos para frente, né? Não precisava resolver tudo do dia para a noite. Quando a gente começou essa obra aqui, e ainda falta muita coisa para acabar, né? Nós vamos comemorar 8 anos agora de igreja, ok? Se demorar mais 10 anos para a gente construir essa obra, ok, né? Ainda tem mais tempo aí para frente aí, para a gente trabalhar. Não precisa resolver tudo do dia para a noite, a gente não precisa se desesperar. Precisamos agir com paciência, sabendo que no tempo certo Deus dá tudo o que a gente precisa, porque o maior interessado na obra é Ele. Sabe, o maior interessado em que a gente viva vidas que glorifiquem o nome dEle, que a gente lidere sobre pessoas de uma maneira que traga edificação para essas pessoas, que traga glória para o nome do Senhor, é o Senhor. Então, confia nele, descansa nele, entrega nas mãos dele, faça a sua parte e tenha paciência que na hora certa o fruto vai chegar, a colheita vai chegar, o resultado vai chegar. Eu me lembro, irmãos, quantas dificuldades nós passamos ao longo desse caminho. Eu me lembro sozinho lá em casa, eu orando, meu Deus, como é que vai ser? O que o Senhor quer que nós façamos? Qual é o próximo passo? Parece que nada está acontecendo. E hoje nós estamos aqui, nós começamos lá com aquele grupo tão pequeno, né? E agora no nosso último batismo, a gente passou dos 100 membros. Hoje a nossa igreja tem 102 membros. Poderia ter mais,
Mas não tem porquê. Porque nós não estamos brincando de ser crente. A gente não quer só número. A gente não quer só nome num papel. A gente quer que quem vai caminhar com a gente aqui esteja primeiramente querendo caminhar com Jesus de verdade. Só para ter o nome do papel, nós não queremos. Não trabalhamos assim. Então, porque nós não estamos aqui negociando em nome de resultados de números, né? Mesmo assim, Deus nos permitiu chegar onde chegamos. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, no Ministério de Louvor, tocavam umas músicas assim meio estranhas, sabe? Eu me lembro que tinha uma lá, negócio de eu me rasgo, eu me jogo dentro da mirra, sei lá como era. Vocês se lembram dessa música aí? Eu espero que a maioria tenha se esquecido. Né? Eu percebi, mas eu cheguei o quê? Não vou chegar mudando tudo. A não sei que seja uma coisa realmente assim, muito necessária, de um pecado grandioso, a gente vai. Mas se não for, eu tenho que ter paciência. Por quê? Porque se os irmãos às vezes fazem algumas coisas que não deveriam fazer ainda, é porque eles ainda não foram instruídos. Não aprenderam ainda. Aí eu chego, os irmãos nem me conhecem, né? E aí eu já chego, não, vamos mudar, eu vou tirar isso aqui, eu vou botar isso aqui. Eu precisava ter paciência, porque eu precisava que os irmãos percebessem que qualquer mudança que eu sugerisse não era por gosto pessoal. Não é porque eu simplesmente achava a música ruim. Era por causa do que a palavra de Deus diz. Era por causa dos princípios da palavra de Deus. E com paciência, as mudanças foram feitas. Os próprios irmãos começaram a chegar para mim. Pastor, o que você acha dessa música aqui? Eu me lembro de um dia que eles estavam ensaiando lá em casa, né? Aí, estavam cantando uma música lá. Eu me lembro qual era a música. Não sei se eu digo qual era, né? Mas estavam cantando aquela música assim. Eu navegarei no oceano do Espírito, né? E ali adorarei ao Deus do meu amor. E aí disseram assim, pastor, essa música aqui. Aí eu fiz só uma pergunta para eles. Disse, irmãos, me explica aí o que é esse oceano do Espírito. Aí os irmãos olharam para a cara do outro. Sabe? Pastor, não sei não. Eu disse, irmãos, se vocês que estão cantando não sabem, vocês acham que a igreja vai saber? E os irmãos disseram, troca a música, né? Bora procurar outra música que já entendi, pastor. Essa daí não dá certo não, né? E graças a Deus, de lá para cá, eu nunca precisei chegar e dizer, irmãos, tira isso, bota isso. Os irmãos mesmo. Fui ensinando, fui compartilhando, fui mostrando. E eles mesmos, por livre e espontânea vontade, foram entendendo as coisas, foram mudando o que precisava ser mudado. E hoje, graças a Deus, eu vejo que as músicas que nós temos cantadas, todas elas estão ali dentro dos princípios bíblicos da palavra de Deus, né? Tem ninguém cantando sabor de mel aqui na igreja, né? Bom, paciência. A gente precisa de paciência na liderança, tá? E a gente chega então na nossa terceira e última lição, tá? Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Então, primeiro, submeta os seus planos aos planos de Deus. Senhor, eu estou querendo fazer isso. É o que o Senhor quer? Fere algum princípio na tua palavra? Está de acordo com a tua vontade? Deu certo? Segundo, qual é? Vou estender a destra de comunhão. Vou buscar ter paz com todos. Vou buscar aqui estender até aqueles que não parecem muito amigáveis. Da minha parte, eu vou buscar ser amigável. Eu vou buscar ter comunhão. Terceira e última lição, vou descansar em Deus. Descansar em Deus. Bom, Davi agora está com seus planos alinhados com o Senhor, mas a questão é, ele precisa aprender uma lição. Entendi, Deus quer que eu faça isso. Eu fiz, mas apareceu uma dificuldade. E agora como é que eu lido com isso? Deus está no controle ou não está? Eu vou ter que ir lá e fazer do meu jeito, ou eu posso descansar em Deus e confiar que Deus vai dar o jeito dele? Essa é a questão aqui. E nós vamos ver. Olha aí os versos de 8 a 11. Olha a dificuldade que surge aqui. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade
quando começou a reinar em Israel. E reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Vamos olhar com calma aqui alguns detalhes, tá? Primeiro aparece a figura de Isbosete, filho mais jovem de Saul. Talvez, devido àquela batalha, ela envolver um grande risco, Saul não foi com todos os seus filhos. Provavelmente Isbosete não lutou aquela batalha, porque se algo acontecesse, ele era o candidato ao reinado, ok? Se só Saul morresse, Jonatas assumia no lugar dele. Se Saul e Jonatas, o outro filho depois de Jonatas. Se todo mundo morresse, como foi o caso, ainda tinha Isbosete. Esse Isbosete ele vai aparecer às vezes com outros nomes ao redor, em outros textos bíblicos. Isvi, Isbaal. Talvez o autor não queira mencionar aqui como Isbaal, porque lembraria o deus cananita, né? O Baal. Então seria algo muito negativo. Mas o fato está aqui Isbosete, filho mais novo de Saul. Tinha quantos anos? 40 anos, né? O mais novo, caçula. Pronto, então, os mais velhos, né? Bom, quem mais que aparece? Abner. Quem é que é Abner? Abner, primo de Saul. Abner, ele é o líder do exército de Saul, tá? E era primo dele, já apareceu anteriormente. Então, ponto importante para nós aqui. Abner é descrito como tendo o controle da situação. Por quê? Ele tem as armas na mão, né? Então, Abner é o cara que comanda o exército. Na hora que o trono ficou vazio, surgiu lá um negócio de Davi agora é que vai reinar. E Abner sabia, todo mundo sabia, até Saul sabia, que havia essa expectativa de que Davi assumisse o trono. Abner toma as providências. Ele corre lá, pega Isbosete e diz, é esse aqui que vai ser o rei agora. O texto diz que ele vai reinar sobre todo Israel, com exceção de Judá. Mas é mais provável que nesse momento que os filisteus tinham levado a melhor e eles estavam controlando muitas partes do território, que esse reinado não foi assim realmente aquele poder sendo exercido sobre todo Israel, com exceção de Judá, ok? As cidades aqui mencionadas talvez estivessem mais dentro do controle dele aqui. Então, Isbosete é quase como se fosse assim uma espécie de fantoche nas mãos de Abner, né? Abner é o cara que está por trás ali, liderando mesmo a questão. Agora tem uma coisa interessante aqui. Por que Abner não faz a si mesmo rei? Se ele foi capaz de fazer Isbosete rei, ele podia fazer a ele mesmo rei, né? O texto não vai mostrar as intenções de Abner, por que ele não faz isso. Mas quando leio aqui esse capítulo, eu vejo uma certa luz positiva sobre Abner. Então, talvez Abner, por ser primo de Saul, leal a Saul, ao rei que tinha sido escolhido por Deus, por ser da mesma tribo de Benjamim, talvez ele entendesse que o certo mesmo era aquilo. Por isso ele está agindo como tal. Não é que ele simplesmente queria usurpar o poder para si. Ok? Bom, tem um negócio aí sobre a questão da data do reinado, que às vezes é um pouco difícil, tá? Fala que Isbosete reinou por 2 anos e Davi por 7 anos e meio, 6 meses, né? 7 anos e meio. Pode ser que tenha havido uma certa dificuldade para estabelecer esse poder. Eles tiveram que lidar com muitos desafios, com os filisteus, costurar alianças com as outras tribos, até que ele conseguisse consolidar esse poder. E aí, quando ele conseguiu tudo isso, já tinha talvez 5 anos que Davi estava reinando sobre Judá. E aí só no final é que ele consolidou mesmo esse controle mais geral sobre o restante das tribos, que durou apenas 2 anos. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso em outra ocasião, tá? Bom, então está aqui uma ameaça. Davi é o rei de Israel ou não é? Deus prometeu isso para ele, mas como é que agora tem Isbosete lá, levantado como um rival, como rei rival? E agora, a casa de Saul, será que vai perseguir Davi de novo? Davi passou 10 anos fugindo de Saul e agora está lá um rival, filho de Saul, levantado contra Davi. O que será que vai acontecer? Irmãos, e aqui, algo interessante que a gente já observa no texto nada é dito sobre qualquer ação de Davi
diante dessa ameaça. O texto não diz que Davi ficou preocupado. O texto não diz que Davi começou a traçar planos. O texto não diz que Davi levantou um exército e já deu ordem ali, olha, talvez nós vamos ter que lutar aqui contra Isbosete. O texto não diz nada. Parece que Davi simplesmente continua tranquilo na dele, lá reinando sobre Judá. Me colocaram sobre rei como Judá? Deus quer que eu reine e ele me colocou nessa posição? Então eu vou reinar sobre Judá. Não há menção de nenhum plano, nenhuma atividade, nenhuma atitude de Davi correndo por fora, tentando costurar aliança com as outras tribos e dizendo, ó, vem cá, o que é que Isbosete está prometendo aí? Eu ofereço mais, né? Eu vou agir melhor, comigo você vai ter essa vantagem. Nada. A porta que se abriu foi para reinar sobre Judá. O que eu vou fazer? Eu vou reinar e fazer o melhor que eu puder sobre Judá. Parece que é isso a atitude de Davi aqui. E aqui a gente já aprende também uma lição muito importante. Meu irmão, nós temos que gastar energia com o que Deus quer, onde Deus nos colocou. E parar de perder tempo e de gastar energia com aquilo que Deus não quer, com aquilo que Deus não abriu a porta para nós. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes a gente deixa de fazer o que tem que fazer, deixa de fazer o que é certo, para ficar olhando o que é que outros estão fazendo. O que é que a gente pode, então, fazer para superar os outros e tudo mais. Eu vou dar um exemplo para você, uma ilustração para você, tá? Nós estamos trabalhando aqui com essa igreja, repetir de novo, há 8 anos, né? Estamos aqui, e algo interessante aconteceu. Quando a gente começou o trabalho aqui em Itaitinga, havia, assim, uma certa atitude benevolente para com a nossa igreja, por parte de outras igrejas, né? Eu acho que eles olhavam assim, aí via, né? Um punhadinho de irmãos, escondido lá no quintal da minha casa, né? Adorando o Senhor. Aí olhava e dizia assim, ó, o bichinho, né? Os coitadinhos, nem lugar eles têm, né? E aí agia com bondade. Mas à medida que a igreja começou a crescer, se desenvolver, teve pessoas que começaram a olhar, irmãos em Cristo, começaram a olhar para a igreja com um olhar diferente. Já começaram a tecer críticas. Sabe? Teve uma vez que eu preguei aqui na igreja, quando eu terminei de pregar, chegou um irmão para mim e mostrou assim, pastor, o senhor sabia que fulano de tal falou mal do senhor? De mim. Eu disse, mas eu não sei, não, eu nem sigo essa pessoa assim, não vejo o que a pessoa posta, o que a pessoa não posta, era a pessoa de outra igreja. Aí a pessoa me mostrou um print. Aí disse assim, oh meu Deus, eu nem dormi essa noite. Ó. Preocupação, né? O que a pessoa está falando de mim? Por quê, irmão? Porque, meus irmãos, Deus me chamou para pastorear essa igreja. E tem tanta coisa aqui nessa igreja para fazer. E a minha preocupação é em saber como é que eu posso servir melhor essa igreja. Como é que eu posso tentar ajudar nas dificuldades dessa igreja. A minha preocupação é em saber assim, Senhor, ainda tem que a gente fazer isso, fazer aquilo, tem isso aqui que a gente precisa melhorar, tem aquilo outro que a gente precisa fazer, me dá sabedoria, me dá instrução, tem que treinar esses irmãos, aqueles irmãos, tem que reunir. Minha preocupação é gastar energia no que tem que ser feito na obra do Senhor aqui. E se eu parar para perder tempo, olhando com o que os outros estão falando, de outra igreja, de outro lugar, e o que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer aqui. E na liderança a gente precisa aprender isso, irmão. Olhe para o que Deus quer que você faça. Olhe para onde é que Deus quer que você sirva. Olhe o que precisa ser melhorado ali. E sabe, os outros deixa falar. Deixa falar, você não precisa ficar se defendendo, não. A gente tem um juiz, tem um advogado. O tempo vai mostrar muita coisa. O tempo mostra se você fez a coisa certa ou não. Mostra como? Pelos frutos, pelos resultados. Então, deixa falar. Faça o que Deus está querendo que você faça. Porque essas coisas às vezes aparecem só para querer tirar o foco da gente. Para querer nos tirar do que a gente tem que fazer. Para querer nos desanimar, nos desencorajar. Sabe? Tem tanta coisa para a gente fazer. Tanta coisa para a gente se desgastar. Faça isso. Pronto, Davi aqui não está preocupado com Isbosete, o que ele anda fazendo ou não. O que Abner anda fazendo ou não. Ele está reinando sobre Judá. Ele está preocupado em fazer aquilo que Deus colocou ele para fazer. Então, faça isso também. No seu trabalho, na sua família, lá no seu trabalho. Tem um fulano de tal que vive falando mal de mim e que isso, aquilo, outro. Meu irmão, sabe?
Deixa para lá. Faz o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque o teu testemunho vai falar mais alto do que as mentiras que outra pessoa for contar. Quando a pessoa lá está inventando um bocado de coisa a seu respeito, mas você está ali, cumprindo seus horários, você está ali dando o melhor, você está ali fazendo o que tem que ser feito. E aí aquela pessoa, aquelas conversas chegarem nos ouvidos dos outros, as pessoas vão parar e ouvir assim, rapaz, mas fulano está com inveja. Porque eu conheço o outro fulano e eu vejo aqui um cara trabalhador, esforçado. Sabe? No final vai ficar vergonhoso para a pessoa que está inventando as histórias. Então, faça o que você tem que fazer. E aí tem um detalhe interessante. Depois de apresentar esse quadro aqui de Abner e Isbosete, a cena muda drasticamente. E a gente vai correr agora, porque é um texto longo, mas tem muita coisa que dá para a gente passar. Olha aí os versos de 12 a 13. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Pronto, até aqui. O que nós encontramos agora? Nós encontramos aqui o Abner, primo de Saul, que a gente já viu, tendo um encontro agora com Joabe. Joabe era quem? Sobrinho de Davi. E era comandante do exército de Davi. Joabe tem mais 2 irmãos, eles ainda vão aparecer aqui, e eles eram todos 3 filhos de Zeruia, que era irmã de Davi. Okay? Então nós temos a casa de Saul representada por Abner e a casa de Davi representada por Joabe. Eles se encontraram. Cada um está servindo a um rei diferente. Davi versus Isbosete. O que vai acontecer aqui agora? Olha o verso 14. Então, Abner disse a Joabe, vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós? Joabe respondeu, de acordo. Olha aí, a ideia que os caras tiveram, né? Aqui, soldado. O que esses camaradas sabem fazer? Brigar. O dia todinho treinando, né? Vamos lá, vem aqui comigo, né? Pronto, você imagina aí aquele cara que é viciado em, sei lá, em esporte de luta, né? Muay Thai, Jiu-Jitsu. Aí ele encontra com outro que também faz a mesma coisa, assim, bora trocar agora aqui, né? Um com o outro aqui, vamos bolar aqui no chão, pronto. Então, se encontraram lá esses aqui, tiveram essa brilhante ideia. O Abner, né? Sugeriu para o Joabe, vamos separar aqui um grupo de soldados, do teu e do meu, e vamos botar isso para brigar aqui na nossa frente? E aqui, irmãos, tem um detalhe interessante, que o texto, às vezes, a tradução, ela não mostra isso com clareza, mas parece que eles estão fazendo isso como se fosse um esporte, como se fosse assim, por diversão mesmo, certo? E eles querem medir a força deles. E aí tem uma palavrinha que aparece aqui, que é a palavra que dá origem ao nome de Isaac, né? Que é riso, ok? Então parece que o que eles estão fazendo é disputando para ver quem é que é o verdadeiro Isaac? Quem é que é o verdadeiro descendente de Abraão? Tá? É a gente aqui da família de Davi, de Judá, ou é vocês aí da família de Saul, né, de Benjamim? Pronto. Então, essa é a ideia. Vocês acham que essa ideia vai dar certo? Vai servir para alguma coisa? Vai prestar esse negócio? Olha aí os versos de 15 a 16. Então, 12 soldados, aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados, aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Reucate Hazurim. Reucate Hazurim. Na minha Bíblia aqui tem até uma notinha lá embaixo, dizendo, Reucate Hazurim significa campo de punhais ou campo de hostilidades. Ficou conhecido por esse nome, ó, o campo dos punhais, o campo da inimizade, da hostilidade, por causa desse acontecimento que aconteceu aqui. O que aconteceu aí? Aquilo que parecia no início ser apenas uma briga por diversão, escalonou em violência. E aqueles camaradas ali, no meio da confusão, da briga ali, começaram a partir, foi para um negócio de vida ou morte. E no final das contas, 12 contra 12, o que eles fizeram? Assassinaram uns aos outros. Estavam ali,
Por que 12, né? Porque eu falei, estava nessa brincadeira para ver quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, as 12 tribos, né? É verdadeiro, é o nosso exército ou é o seu? Vamos ver quem que é o melhor, de quem é que Deus está do lado. E aí um ponto aqui já é importante. Israel está dividido, 2 reis, Israel está brigando entre si, e os irmãos dentro de Israel estão assassinando uns aos outros. Vocês acham que Deus vai escolher um lado desse negócio? O resultado disso aqui é que os 24 caem mortos. Deus não aprova quando o povo de Deus começa a brigar entre si. Deus não vai ficar de lado quando nós começarmos a brigar entre si por bobagem, por coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. É isso que eles estão fazendo aqui. Bom, e aí o que acontece? No final das contas, Israel aqui, bem distante de representar o que o povo de Deus devia ser, um povo unido que vivia debaixo da autoridade do Senhor e refletia Deus para o restante das nações, entram numa verdadeira guerra agora. Olha o verso 17. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Uma guerra estourou entre os dois. Briga, confusão, coisa fugiu do controle. E o exército de Davi vai levar a melhor. Olha os versos 18 e 19, para a gente pegar mais detalhes. Estavam lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 sobrinhos de Davi, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, o mais jovem, que corria como uma gazela em terreno plano, isso fala da agilidade do guerreiro, a gente viu isso também no cântico, né, de Davi, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olha aqui uns detalhes interessantes, tá? Azael, o seu arrobo de juventude, né, forte aqui, veloz, olhou para Abner, primo de Saul, já numa idade mais avançada, disse assim, esse aí eu pego na carreira, né? Agora ele vai se ver comigo. Só que tem um detalhe interessante também. Por que eles começam a perseguir Abner? Nós vamos ver que os irmãos dele também vão perseguir Abner. Porque eles percebem que tem uma oportunidade no ar. Se eles destruírem Abner, eles conseguem agora o reino completo para Davi. Então, para cima de Abner. Mas o que vai acontecer? Olha aí os versos de 20 a 23. Abner olhou para trás e perguntou, é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner, é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez, pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ele caiu morrendo ali mesmo, e paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Pronto. O que nós temos agora? Abner era mais velho, mas Abner era mais experiente também. Guerreiro treinado, campo de batalha. Viu Azael atrás dele, advertiu. Não faça isso. Por que Abner adverte Azael? Ele dá uma justificativa, ele diz, como é que eu vou olhar no rosto do seu irmão de novo? Mas provavelmente é porque Abner, sábio, já maduro, ele sabia que aquilo poderia trazer mais consequências ainda para o povo de Israel, para a relação entre Esbozete e Davi. E uma aliança que pudesse ser costurada ficaria ainda mais difícil. E o banho de sangue seria ainda maior. Então, aqui Abner faz todo um esforço para evitar esse combate com Azael. Ele diz, vá para um lado. Ele até se dispõe a fazer o seguinte, Azael, luta contra um outro soldado aí, do meu time. Eu vou deixar você lutar contra ele, porque eu não quero lutar contra você, que eu não quero lhe matar. E a cena é descrita de uma maneira que Azael não deu ouvidos. E o que foi que Abner fez? Azael correndo aqui atrás dele. Abner fez só assim, brecou o cavalo, né, botou a lança. Pois vem, truco,
passou com lança e tudo, né? Saiu pelas costas, né? Aqui, pronto. Morto. Abner se viu no momento que ele estava sem saída. Ou eu então dou logo um jeito em Azael, ou ele vai acabar me matando, né? E aí ele resolve agir aqui em legítima defesa e acaba matando Azael. Irmãos, Azael era um valente guerreiro. Era alguém também que tinha certa liderança dentro do exército. Por isso, a morte de Azael fez com que os soldados, quando passavam por ele, paravam assombrados. Paravam ali observando, olha o que aconteceu. Azael está morto, né? Mas o texto continua, olha os versos 24 a 25. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Até aqui. Então, quando Azael morre, os irmãos, Joabe, o seu irmão, fazem o quê? Agora que eles continuam mesmo a perseguição contra Abner. Só que Abner consegue chegar a um ponto elevado, essa colina aqui. E ali, irmãos, Abner agora está num ponto estratégico de defesa. Se você estudar sobre guerra e tudo mais, você vai ver que aqueles que estão na posição mais elevada, eles sempre têm vantagem contra os que estão lá embaixo. Diversas vantagens, ok? De ataque e de defesa. Então, Abner agora está num ponto estratégico importante para ele, favorável para ele. Eles que estavam meio que perdendo a batalha aqui, agora estão numa posição boa para lutar. Olha o verso 26. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Abner propõe uma trégua. Abner chama Joabe a perceber o quê? Nós somos irmãos, somos israelitas, já morreu gente demais. Você vai continuar com isso até quando? Até cairmos todos mortos aqui, um banho de sangue. Qual vai ser a resposta de Joabe? Versos de 27 a 28. Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta, ou chofar, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Então Joabe aceita a trégua. Só que Joabe não é do tipo, né, que deixa para lá. Nós já vimos, Joabe é um guerreiro valente, corajoso, só que Joabe, ele muitas vezes perde o controle. A gente já viu isso antes, inclusive. Ele tentando Davi a fazer o que Davi não era para fazer. E nós ainda vamos ver Joabe aprontar mais coisas lá pela frente, ok? Mas o ponto importante aqui é que Joabe, ele mostra que ele tinha disposição para lutar até o outro dia. Ele diz assim, se você não tivesse falado, nós íamos continuar lutando aqui até amanhã, até a gente terminar e destruir tudo. Mas porque você falou, nós vamos entrar nesse acordo. Talvez Joabe percebeu também que permanecer com essa batalha agora, que Abner estava numa posição privilegiada, poderia trazer mais desvantagem do que vantagem nessa batalha que já estava praticamente ganha, certo? Bom, outra coisa importante. A gente pode olhar para isso e pensar o seguinte, Joabe tinha razão, porque Abner matou Azael. Então tinha até uma lei em Israel, que era a lei do vingador de sangue, que era o quê? Quando alguém matava uma outra pessoa, o parente tinha o direito de ir lá e cobrar vida por vida, né? Só que essa lei não se aplica aqui, porque essa lei era para casos de assassinato. Casos de guerra, não se aplicava essa lei. Casos de morte acidental, também não se aplicava essa lei. Casos de legítima defesa, não se aplicava essa lei. Então, o Joabe aqui está com sede de vingança, e mais do que isso, ele quer vencer e tomar conta do reino para que Davi possa reinar. E as motivações dele parece que não são exatamente as melhores. Bom, o que acontece então? Versos de 29 a 30. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas
que estavam com Abner, levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Olha o desfecho aqui, tá? Cada um retorna para suas casas, para Hebrom e para Manaim, né? E ambos têm também os seus mortos sobre os quais lamentar. No caso do exército de Davi, apenas 20 homens morreram. Se a gente lembrar, o exército de Davi era mais ou menos 600 soldados. Se ele manteve mais ou menos esse número, então foi uma baixa muito pequena nesse exército. Mas já no exército de Saul, a baixa foi muito grande, ok? E 360 soldados, né? Só que esse conflito, ele vai trazer mais uma consequência. E olha só o verso 1 do capítulo 3, que é o último que a gente vai ler essa noite. Ele diz assim: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. O ponto que eu quero destacar para vocês aqui é apenas um, meus irmãos. O que nós encontramos em toda essa seção aqui desse texto? Nós encontramos sangue, nós encontramos morte, nós encontramos pecado, nós encontramos más motivações aqui. Porém, tem um detalhe muito importante. Cadê Davi? Davi estava envolvido nesse negócio aqui? Davi sabia que era isso que estava acontecendo aqui nesse momento? Não. Davi estava lá, reinando sobre Judá, enquanto que os seus homens aprontaram tudo isso aqui junto com o exército de Saul. E sem saber, mesmo diante das motivações erradas, dos pecados de Joabe, de tudo mais, de Azael, mesmo assim, Deus estava dando vitória para Davi. Deus estava usando até o mal que aqueles homens estavam fazendo, a tolice deles, o pecado deles, para ir estabelecendo o trono de Davi como Deus havia prometido. E Davi não precisou sujar as suas mãos nisso tudo. Ele não precisou levantar um dedo nisso tudo. O que nós aprendemos disso daqui, meus irmãos? Confie em Deus, descanse em Deus e faça a sua parte. Deus vai fazer o resto. Deus continua soberano. Deus vai usar até o que você acha que nem passou na sua cabeça. Deus vai usar para fazer com que o propósito dele prevaleça, os planos dele prevaleçam, o povo dele seja edificado e as suas promessas se cumpram. Você pode descansar em Deus. Você pode confiar em Deus. Sabe por que esse texto todo está aqui para nós? O propósito desse autor é mostrar para nós o seguinte: o testemunho de Davi foi guardado. Davi nem estava lá e Davi não precisou sujar as mãos de sangue. Davi não estava tentando usurpar o trono de Saul e matar a família de Saul. Deus mesmo estava lutando por Davi e dando o trono para Davi. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós já temos o maior de todos os exemplos de que Deus tem lutado por nós, de que Deus vai continuar lutando e vai cumprir os seus propósitos na nossa vida. Um dia, Deus mandou o Filho dele para aquela cruz. E nós celebramos isso hoje aqui na ceia. Para morrer no lugar de mim, pecador. De você, pecador. E essa é a grande prova do amor de Deus. E a grande questão é, Paulo vai dizer, se ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Você não precisa andar arrancando os cabelos, louco, angustiado, porque não sabe se vai dar certo os seus planos, porque não sabe se na posição que você foi colocado as pessoas vão reconhecer, elas vão contribuir, elas vão ajudar. Você precisa obedecer ao Senhor, você precisa olhar para Ele e descansar no fato: Ele já me deu tudo, Ele já me deu o Filho dEle. E porque Ele me deu o Filho dEle, eu sei que Ele vai continuar cuidando de tudo, continuando cuidando de cada detalhe. A mim cabe apenas o quê? Obedecer, descansar e confiar nele. Confiar nele.
Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, Ele continua à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós a cada momento. E é por isso que nós podemos saber que cada promessa do Senhor vai se cumprir no final, que nada vai nos arrancar do amor dEle e que nada vai acontecer conosco que fuja do seu plano e o seu propósito, que faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Confie nele, descanse nele, olhe para Jesus, olhe para o amor dele e continue sendo fiel a ele. Esse é o meu desejo, esse é o meu convite a você essa noite. Vamos orar?